Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, que nós vamos estudar nesta aula. Acompanhem comigo. Temos nosso objeto de conhecimento, conhecimento e interação em manifestações artísticas, culturais e literárias e produções de textos orais, escritos e multimodais. E o nosso detalhamento, utilização das diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais na participação e organização de movimentos artísticos, literários e culturais, exercitando a autonomia, a colaboração, o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva nos contextos locais, regionais e globais. Então, gente, vamos à nossa aula. Então, gente, nesta aula, especificamente, vamos tratar de literatura e vamos falar da escola literária chamada naturalismo. Mas antes, nós precisamos fazer uma retomada das escolas literárias ou movimentos literários que aconteceram antes do naturalismo. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, tá? Então, nós temos o primeiro aí, movimento literário, ainda não era considerado aí uma escola literária, que foi o quientismo. Ele estava mais preocupado com a descrição e narração dos povos que aqui viviam quando os portugueses chegaram, não é? Então, faziam as descrições dessas viagens. Depois nós vamos ter o barroco, que surge ali com a reforma protestante, contra a reforma católica, e coloca o homem numa dúvida entre fé e razão. Será que eu devo seguir minha fé ou será que eu devo seguir a minha razão, tá bom? Depois, passando desse contexto, nós vamos ter o arcadismo, tá bom? E aí ele já vai trabalhar com a questão de que a vida é melhor no campo, devido a uma série de situações históricas que estavam acontecendo. Então, fala-se que o campo era o melhor local para viver, inclusive para viver o amor. E existe uma expressão muito conhecida por todos nós, que é o carpe diem. Vem aí dessa escola literária chamada arcadismo. A partir do barroco, nós já vamos classificar como escola literária, tá bom, gente? Passando do arcadismo, nós temos aí depois outra escola literária, que é o romantismo. Aqui eu vou ter uma preocupação com as questões, na primeira fase, por exemplo, né? Do ser nacional, eu sou deste país, eu pertenço a este país, né? Nós vamos ter essa primeira fase da procura aí por uma identidade nacional. Depois nós vamos ter outras fases, a segunda fase, por exemplo, preocupada ali com a questão do sentimentalismo, né? Aí entra a fase que eles chamam da morte. Ai, meu Deus, a morte está chegando até mim. Então vai ter essa preocupação, essa subjetividade em relação aos sentimentos. E depois, finalmente, nós vamos ter aí o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, né? Então, nós temos primeiramente surgindo aí em contraponto ao romantismo o realismo, e aí uma perninha do realismo é o naturalismo. A gente vai entender qual é depois a diferença entre o realismo e o naturalismo, porque os dois trabalham com a realidade, criticando a realidade. Só que existe uma diferença, mas daqui a pouco eu vou falar a respeito dela, tá bom? E em comparação a esses dois movimentos literários, nós também vamos ter o parnasianismo, tá bom? Que está preocupado mais ali com a estética do poema, com o fato de o poema ser belo, tá bom? Então, esse, digamos assim, né, este, na verdade, é o nosso percurso. Mas, para entendermos melhor, vamos falar de naturalismo agora. Acompanhem comigo. Então, o naturalismo é uma vertente do realismo, como eu bem disse. Por esse motivo, em muitos momentos, as obras naturalistas vão apresentar o quê? Traços realistas. A diferença surge porque, no naturalismo, o objetivo é analisar a realidade, sobretudo, das classes populares. Então, a gente vai ter uma diferença aí em relação ao realismo, porque no naturalismo a gente vai ter essa preocupação com as classes populares, enquanto no realismo a gente vai ter uma preocupação com as classes que não são as classes populares, são as classes da elite, por exemplo, né? Mas essa realidade vai ser analisada, vai ser descrita no naturalismo a partir
de duas visões. A primeira é a visão que vem da teoria de Charles Darwin, depois eu vou explicar isso, e da visão filosófica do determinismo, tá bom? Então, a gente vai analisar essa realidade a partir de duas visões. Quais são? A visão de Charles Darwin, que é falando ali sobre a questão da seleção natural, eu vou explicar isso daqui a pouco, e a questão do determinismo, né? Tudo que acontece já é determinado, já é previsto para acontecer. Então, só repetindo as informações, no naturalismo, nós também vamos analisar a realidade, assim como no realismo. A diferença é que no naturalismo eu vou focar as classes populares. Vamos continuar. Então, aqui, como eu havia dito, nas classes populares, lembra que a gente vai analisar a partir da teoria de Darwin? O que é essa teoria de Darwin? A proposta aí afirma que os organismos vivos não são imutáveis, ou seja, eles vão se adaptando, eles vão mudando. Ou seja, não são fixos. Guarda essa informação aí. Os seres vivos, como eu e você, por exemplo, não somos imutáveis. Ou qualquer outro organismo vivo, tá bom? Eles sofrem mudanças ao longo do tempo. Guarda essa informação também. Além disso, o cientista acredita que exista um ancestral comum e este vive modificações que dão surgimento a outras espécies, processo chamado de evolução. Então, aqui, a preocupação é mostrar que o ser vivo vai se adaptando, vai mudando ao longo do tempo e que essas modificações vão constituindo o organismo vivo, e esse processo é chamado de evolução. Tanto que, se nós pensarmos, eu acho que vocês já ouviram a respeito que o homem veio do macaco e tudo mais, mas, na verdade, essa não é a ideia que é proposta quando Darwin fala a respeito dessa mudança aí, dessa evolução, tá bom? O que acontece é que tanto o macaco quanto o homem tem um ancestral comum e esse ancestral vai vivendo modificações ao longo do tempo, ok? E quando acontece essa modificação, ele vai adquirindo características, porque essas características que vão sendo aí adquiridas, elas vão depender do meio. A gente depois vai entender isso com a obra literária, tá bom? Vamos voltar à nossa cartela. Entendemos outros conceitos. Da teoria, o ambiente seleciona os seres aptos a viverem naquele local. Vou já explicar o que é isso. Afinal, o ambiente também vivencia modificações, as quais afetam os indivíduos e faz com que uns consigam sobreviver, adaptar-se, outros já não conseguem, processo chamado de seleção natural. Então, o que acontece aqui? Os organismos vivos, não é? Eles vão passar por esses processos de mudanças, por essas mudanças especificamente de características. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Pois bem. Só que é o meio que vai fazer com que ele se adapte, com que ele mude, tá bom? Em relação às suas características. Mas o que acontece? Alguns conseguem sobreviver a essas mudanças, outros não conseguem. Quando esses conseguem e outros não conseguem, esse processo é chamado de evolução, mas especificamente de seleção natural, ou seja, o ambiente seleciona quem fica e quem vai. E é justamente isso que vai acontecer nas obras literárias. O ambiente vai modificar o homem, não é? E vai fazer a seleção de quem vive e de quem morre. Basicamente é isso, tá bom? Vamos continuar. A relação disso com o naturalismo é justamente o fato de haver uma descrição dos personagens, focando seus aspectos biológicos, como o erotismo, a agressividade e a violência, e mostrando que tais características vêm dos ancestrais e são resultados do próprio ambiente. Vamos entender isso melhor rapidinho. Como que isso se dá, não é? Quando a gente for falar das obras aí que estão presentes no naturalismo, o que acontece? Maioria dos personagens são personagens negros, ok? E acontecem várias tragédias no decorrer
dessas narrações. E aí o que a teoria, né, fazendo relação com o naturalismo, diz que eles têm esses tipos de atitudes, essas características, essas situações acontecem porque já estão o quê? Pré-determinadas, já estão determinadas. Além disso, o que mais acontece? Eles estão o quê? Passando por um processo de seleção natural, não é isso? Então, o que acontece? O ser humano ali só consegue viver em relação àquele ambiente se ele conseguir se modificar, se ele conseguir viver em relação àquele ambiente, tá bom? E como vocês viram aí também, não é? Se é pré-determinado, se o ambiente modifica as características, então tudo que os negros fazem, por exemplo, é uma consequência que já está pré-determinada e é o ambiente, são as características biológicas que já estão ali indicando que eles devem fazer tal coisa. É assim que se pensa dentro do naturalismo, tá bom? Vamos voltar à nossa cartela. Agora nós temos o determinismo, né? De acordo com Francisco Porfírio, o determinismo é uma teoria desenvolvida por Frederick e, enquanto corrente filosófica, afirma que existe uma cadeia de relações causais, de causa e consequência. Se isso acontece, é porque existe uma causa anteriormente, como eu havia explicado aí, que determinam padrões de construção do mundo, interferindo, inclusive, nas ações e na vida das pessoas. Então, para nós entendermos aí o conceito, o Frederick não usou a expressão determinismo, tá? Ele usa, digamos assim, implicitamente nas suas obras, falando do determinismo geográfico, que o ambiente faz com que o indivíduo tenha ou não tenha aquela ação. Se eu brigo, por exemplo, foi o ambiente que influenciou isso. Se eu sou agressiva, se eu possuo alguma característica nesse sentido, foi o ambiente que fez isso, o ambiente produziu essa milena aí, digamos, né? Então, ele não usou a expressão determinismo nas suas obras, ele era um geógrafo, ok? Mas percebe-se ali na fala, nas narrações e descrições que ele está usando o determinismo, tá bom? Foi ele que, digamos assim, ficou como expoente do determinismo, tá bom? Vamos continuar com a nossa cartela. Em outras palavras, a ação e a vida dos indivíduos são determinadas pelo meio. Aliás, pelo meio ali em que ele se encontra, né? Esse indivíduo se encontra, tendo uma relação de causa e efeito. A relação dessa teoria com o naturalismo é justamente afirmar que o modo como os personagens vivem suas vidas vem das demandas do meio. Então, tudo que eu sou, tudo que eu, ali estou tendo como atitude é o meio que faz isso. Mas para entendermos melhor essa questão, eu quero que vocês acompanhem um vídeo aí sobre o contexto histórico da época. Olá, turminha boa! Tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho de História aqui para a gente conversar sobre um período muito importante na nossa história que vai, com certeza, ajudar você a compreender o seu conteúdo. Falaremos dos anos de 1800, século XIX ali, segunda metade do século XIX, onde no panorama nacional a gente está vivendo o chamado Segundo Reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro II. Professor, o que estava acontecendo no Brasil que marcou a sociedade, que vai nos ajudar então a compreender esse momento histórico. A gente está vivendo no panorama econômico o chamado ciclo do café, economia cafeeira, onde a principal mão de obra utilizada nesse processo é a escravizada. Mas tudo vai mudar no ano de 1878, gravem essa data, tá, gente? Esse ano foi o ano que ocorreu a chamada abolição da escravidão, onde a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que basicamente libertava os escravizados. Mas na prática, o que aconteceu foi uma mudança de responsabilidade, onde a sociedade, o governo, não fez nada para basicamente receber esses negros libertos, e aconteceu que eles foram jogados ali na marginalidade, aumentando ainda mais a desigualdade social no Brasil.
A gente tem também, no ano de 1889, a Proclamação da República, onde basicamente chegou ao fim ali o Segundo Reinado, que inaugurou uma nova fase da sociedade brasileira, a fase da República Brasileira, tá, gente? No panorama mundial e internacional, a gente está vivendo ali, na Europa principalmente, a chamada Segunda Revolução Industrial, onde o surgimento de novas tecnologias acelerou drasticamente ali o processo de produção de mercadoria. Descobertas como o dínamo, descobertas como a eletricidade e também ali os derivados de petróleo ajudaram muito a alavancar basicamente a produção de mercadoria. E uma vez que se produz muita mercadoria, é necessário então buscar novos mercados consumidores e também novas mãos de obras para produzir essas mercadorias. Foi nesse contexto, então, que iniciou a chamada corrida imperialista, onde os países da Europa começaram, então, a colonizar, a neocolonizar, basicamente, ali o território da África e da Ásia. E a justificativa que eles usavam para dominar esse território era basicamente o darwinismo social. O que é, professor, o darwinismo social? É uma ideia preconceituosa onde as sociedades são ali alencadas em grau ali de civilidade, basicamente. Onde a sociedade europeia era considerada a civilização máxima, o modelo de civilização, e as outras sociedades, principalmente as africanas e asiáticas, eram consideradas, então, primitivas, sendo necessário, então, que o europeu, bonzinho, entre aspas, colonizasse, dominasse aquele território para levar o que ele chamava de civilização até esse território. Pois bem, gente, o professor Ananias, aí, professor de História, fez um contexto, né, ali, na verdade, apresentou o contexto histórico da época para nós. E aí, se a gente pensar, a primeira característica do naturalismo, ele explicou isso muito bem, é a presença da ideia determinista, do pensamento determinista, né? Umas sociedades precisavam ali dominar as outras, porque afinal o ambiente te fez assim, as características, os ancestrais, por exemplo, te fizeram assim, então você tem que ser a minha mão de obra, digamos assim. É nesse contexto que as obras literárias também vão entrar, tá bom? Nós vamos ter a presença fortemente dos aspectos biológicos, eu expliquei isso dentro ali da ideia do evolucionismo, não é? Nós vamos ter objetividade, impessoalidade, quando o narrador faz ali a contação da história, ele não se coloca, ele tem um olhar afastado em relação ao fato, ele só vai falando a respeito da história, tá bom? Nós vamos ter a ausência de forma culta, tanto que as palavras vão ser sem pudor, eu vou falar palavras de baixo calão, ou palavras chulas mesmo no decorrer do texto. O enfoque nas classes populares, como eu bem disse no início, problemas humanos e sociais, despreocupação com a moral, né? Não estou preocupada ali de ser a pessoa certa, se eu quiser fazer o errado, o ambiente me permite, então eu vou fazer, por exemplo, e presença de zoomorfização, que isso significa as pessoas são comparadas a animais, por exemplo, a um cachorro, a um gato, a uma pomba, porque na verdade, algumas obras literárias falam a respeito dessas comparações, tá bom? Agora vamos falar dos autores do naturalismo. Eu quero que vocês acompanhem o primeiro comigo aí, que é o Aloísio Azevedo. O seu nome completo é Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo. Nasceu no dia 14 de abril de 1857, em São Luís, Maranhão. Faleceu em 21 de janeiro de 1913, em Buenos Aires, Argentina. Continuando. Da infância à adolescência, trabalhou como caixeiro e guarda-livros, ok? Para quem não sabe, hoje em dia, respectivamente, é o representante de vendas, né? É essa a ideia aí, tanto do caixeiro quanto o guarda-livros. Sempre gostou de pintura e desenho, o que colaborou para a maneira de descrever os personagens em seus livros. Continuando. Em 1895, ingressou na diplomacia, trabalhou na Espanha, Argentina, Inglaterra e Itália, situação que fez com que ele cessasse as atividades literárias. E falando deste autor, nós temos a obra aí que, digamos, inaugurou o naturalismo, que é O Mulato. Acompanhem comigo. Publicado em 1881,
A obra causou escândalo entre a sociedade maranhense devido à crua linguagem naturalista. Ele falava, coloque entre aspas o que eu vou dizer agora, na lata tudo o que tinha que falar. E os assuntos tratados eram preconceito racial e hipocrisia do clero, ou seja, da igreja, né? Afinal, era uma crítica social à realidade. Lembra que eu falei que há essa crítica, essa análise da realidade, mas sobretudo das classes populares. Continuando, a sensualidade na obra por causa da descrição da paixão sexual, aí no caso de Raimundo, por Ana. Também o mal vence o bem, eu vou já explicar o porquê, em todas as situações de injustiças narradas no livro. Então vamos ver o que trata, né, do que trata, na verdade, o livro. O livro trata de José, um fazendeiro em São Luís, que teve um filho bastardo, Raimundo, com sua escrava Domingas. Tempos depois, José é assassinado porque descobre que sua esposa oficial, Quitéria, estava o traindo com o padre Diogo. Maior onda isso daí, eu vou já explicar com mais detalhes. Diante disso, vamos continuar. O filho bastardo passa a morar com o tio em outra cidade. Posteriormente, Raimundo, já formado em direito, decide voltar à antiga fazenda de seu pai, onde descobriu todo o seu passado. Continuando, diante disso, né, em meio a esse processo, o que acontece? Apaixona-se pela sua prima Ana, pretendia se casar com ela, porém não foi possível, porque foi assassinado pelo homem a quem a prima já tinha sido prometida em casamento, ok? Então, só para nós entendermos um pouquinho o contexto, o cara aí, né, era filho, digamos assim, bastardo, aquele que não era o filho do casamento oficial. E ele volta para descobrir o seu passado depois de um tempo, porque ele foi embora, né, foi morar com o tio devido ao que aconteceu com a sua família. A mulher, digamos, do cara lá oficialmente, mandou açoitar a mãe dele e queimar as partes íntimas, porque afinal o marido estava se apaixonando pela escrava, não é? E aí, tempos depois, o que acontece? O marido morre porque ele basicamente pegou a esposa com o padre. É a maior onda, gente. E aí, acabou em um assassinato. Quando ele volta, ele também é assassinado. Olha o meio aí, as histórias dizendo que ele vai passar pelo mesmo processo, não é? E aí, o que acontece? Ele também é assassinado pelo cara que iria casar-se com a prima, por quem ele estava apaixonado, já que a família não aceitava justamente por ele ser negro. Muita onda, gente. Vamos continuar com o próximo aí polêmico, que é o Cortiço, publicado em 1890, retrata a vida das pessoas em um cortiço. Os personagens vivem um processo de zoomorfização, já expliquei isso, ou seja, os indivíduos são comparados a animais. Palavras sem pudor. Em resumo, Romão é um português que explora seus empregados. Ao lado do cortiço mora o burguês Miranda, casado com Estela. Esta o trai, né, sempre. Continuando, Miranda não se alegra ao ver o crescimento de João Romão, que era basicamente um pobre, tá, gente? Nos negócios. Porém, João Romão é esperto. Pelo fato de desejar subir socialmente, aproxima-se do seu rival e casa-se com Zumira, filha de Miranda e Estela. Continuando, como nem tudo são flores, Bertoleza, uma escrava que se tornou amante de João Romão, não aceita esse casamento. João Romão decide denunciá-la como escrava fugitiva, o que fez com que ela ficasse desesperada e tirasse sua própria vida. Além dessa história, existem outras em torno de indivíduos que viviam no cortiço. Para nós entendermos uma cena, eu quero que vocês acompanhem agora um áudio off comigo. O brasileiro tinha já recebido pauladas na testa, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, nos rins e nas pernas. O sangue nudava-o inteiro. Ele rugia e arfava, iroso e cansado, investindo ora com os pés, ora com a cabeça e livrando-se daqui, livrando-se dali, aos pulos e às cambalhotas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já com entusiasmo. Mas, de súbito,
O capoeira mergulhou num relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés, grupado nele, rasgando-lhe o ventre com uma narvalhada. Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. "Matou, matou, matou!" exclamaram todos com assombro. Os apitos esfuziaram mais assanhados. Firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal. "Pega, pega!" "Ai, o meu rico homem!" ululou. Piedade, atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido. Rita viera também, de carreira, lançar-se ao chão junto dele, para lhe afagar as barbas e os cabelos. "É preciso, doutor", suplicou aquela, olhando para os lados à procura de uma alma caridosa que lhe valesse. Mas nisto, um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem. O portão abalou com estrondo e gemeu. "Abre, abre!" reclamavam de fora. João Romão atravessou o pátio como um general em perigo, gritando a todos: "Não entra, polícia! Não deixa entrar! Aguenta, aguenta!" A polícia era o grande terror daquela gente, porque sempre que penetrava em qualquer estalagem, havia grande estropício. A capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. Vocês viram aí a cena falada de um assassinato que aconteceu no Cortiço, gente. Vamos continuar agora com outro autor, que é o Adolfo Caminha. Seu nome completo é Adolfo Ferreira Caminha, nasceu em 29 de maio de 1867, na cidade de Acarati, no Ceará, e faleceu devido à tuberculose no dia 1º de janeiro de 1897, no Rio de Janeiro. Continuando, suas obras apresentam determinismo e isomorfização, duas características presentes na sua obra mais conhecida, que é O Bom Crioulo. Ingressou na Marinha, olha o babado, gente, a fofoca, mas anos depois foi obrigado a sair, já que sequestrou a esposa de um dos militares. Ela abandonou o marido para ir viver com o escritor. Rapaz! Bom Crioulo é uma obra que aborda a relação amorosa homossexual dentro da Marinha entre Amaro e Aleixo, bem como aborda os conflitos que fazem parte da história. Vamos agora para outro autor também do naturalismo, que é o Inglês de Souza. Seu nome completo é Herculano Marcos Inglês de Souza, nasceu em 28 de dezembro de 1853 em Óbidos, Pará. É paraense, não é, gente? Faleceu em 6 de setembro de 1918 no Rio de Janeiro, cursou Direito. Inclusive, chegou a ser deputado federal. Sua obra, dentro do naturalismo, que ganhou, mais, digamos assim, fama, foi Missionário, publicada em 1891. Missionário aborda, de acordo com Felipe Araújo, Padre Antônio de Moraes, parte para Silves, um pequeno povoado do Pará, localizado na entrada da floresta amazônica. Por lá, apresenta-se como sacerdote correto, mas o cotidiano do local começa a entediá-lo, levando-o a desbravar na mata desconhecida, onde encontra os indígenas mundurucus, aos quais tenta catequizar. Após ficar doente devido ao tempo que passou na mata, chega ao sítio de João Pimenta, onde conhece a mameluca, uma mistura aí de negro com indígena, tá bom, gente? Clarinha, neta de Pimenta. Continuando, posteriormente recupera suas forças. O religioso passa a reparar na menina, que lhe instiga a libido, colocando-o em uma situação delicada perante sua filosofia de vida. Por fim, apresenta de forma sensual as atitudes de alguns personagens, além de descrever a maneira de viver dos indivíduos a partir da visão determinista. Gente, eu sei que foi muita informação e de forma rápida, assim, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do naturalismo, bem como as características e, por fim, os autores que fizeram parte deste movimento literário. E eu fico por aqui.